Queridos, nós estamos nessa semana de preparação, de celebrarmos a Páscoa. Na semana que vem nós vamos ter a nossa ceia, nós vamos fazer uma mesa muito bonita, especial, nós vamos ter um final de semana precioso, por isso eu tenho dito, prepare o seu coração. Deus tem falado ao longo dessa semana comigo sobre um assunto que gerou curiosidade no meu coração para ler algumas coisas a respeito. Quem de vocês na sexta-feira já foi aquela pessoa, ou até hoje talvez você é assim, não come peixe, não come carne, come apenas peixe na sexta-feira? Quem de vocês já fez isso ou até hoje faz? Levante a mão. Eu sou um desses que já fiz, já não comia carne e guardava ali aquela sexta-feira, porque era um dia que era da paixão de Cristo. Nós tínhamos a sexta-feira como aquele dia que o dia da proibição de fazer qualquer coisa que você estava pecando contra o Senhor. Eu lembro uma vez que nós fomos no Cânion do Guartelá com os jovens da igreja, quando eu era jovem, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, uns 20 anos atrás, e nós fizemos um churrasco lá, e 20 anos atrás, pessoas passavam pelo nosso churrasco com olhos assim, para poder abominar aquele churrasco, falar assim, seus pecadores, miseráveis, estão fazendo churrasco na sexta-feira maior, sexta-feira santa, e nós tínhamos esse entendimento que não era pecado, mas muitas vezes nós como evangélicos, temos um certo preconceito com os católicos em relação a esse tempo de guardar os 40 dias da quaresma. E eu li alguns artigos essa semana sobre a quaresma, e o tema dessa mensagem hoje é preparação para a Páscoa. E a quaresma tem um sentido de preparação para a Páscoa. E esses 40 dias, eu vi um artigo da Canção Nova que diz assim, daqui a 40 dias Cristo será entregue por nós. Então esse era o tema, e esse é o tema da quaresma, que depois daquela quarta-feira de cinzas, os 40 dias, tirando os domingos, são o tempo de guardar aqueles dias, olhando para aquele dia simbólico onde Jesus será entregue por nós. E algumas coisas que eu li lá nesse artigo fala sobre esse convite para você ser confrontado e ser uma pessoa ministrada na sua vida pela mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E esses 40 dias são um ambiente para levar o cristão, para aprofundar a sua compreensão da palavra e intensificar algumas práticas da fé. Eu li um artigo na editora Mundo Cristão, onde eu extraí uma frase que dizia assim, a quaresma, em sua essência, é simplicidade. É uma ocasião em que todo cristão pode e deve ponderar seus caminhos e examinar de forma intencional seu modo de viver, testemunhar e nutrir a sua fé. É um tempo de autorreflexão. Você pode perguntar assim, pastor, você está falando isso que a partir de hoje você vai instituir a quaresma na igreja? Não é isso, querido. Mas eu quero levar você a uma reflexão sobre o tempo de você sair de um lugar, às vezes que você se tornou crítico da quaresma, e você começou a profanar um tempo de adorar o Senhor, porque você começou a entender os ritos religiosos como algo que não era saudável, e você pode estar numa posição de fariseu, criticando alguém, ou algumas pessoas, ou uma instituição por fazer algo que você não concorda. Um texto da Bíblia, que fala sobre buscar, e entre tantos outros, Salmo 119, versículo 10 e 11, não precisa você abrir esse, diz assim, de todo o meu coração te busquei, Salmo 119, 10 e 11, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E eu li um outro artigo que falava sobre a quaresma num site, sobre a igreja reformada, sobre a fé reformada hoje, e ele começa a refletir sobre essa importância da preparação para a Páscoa,
e falando que nós cristãos temos entrado numa mentalidade consumista nesse tempo da quaresma, de pensar apenas numa festa, de pensar apenas em dar presentes. Meus irmãos, ontem eu me assustei no mercado aqui na cidade, que eu olhei um carrinho de alguém que estava na minha frente, tinha acho que uns mais de 20 ovos grandes daquele sonho de valsa, que eu não sei o valor daquele ovo, deve ser uns 60, 70, 80 reais, e mais várias caixas assim, daqueles biscoitos cobertos com chocolate, que é daquela marca, que é amarela, né, e que é caro. Eu imagino assim, eu fiz uma conta, deve ter mais de R$ 1.000 nesse carrinho aí, de coisas. E muitas vezes nós celebramos uma data por causa de coelho e chocolate, e a Páscoa não é sobre coelho, é sobre Jesus, não é sobre chocolate, é sobre um sangue derramado na cruz. E nós entramos nessa vibe, nessa onda de fazer as coisas sem um tempo de preparação, um tempo de consagração, um tempo de entendimento do que nós estamos vivendo. E nesse tempo eu quero dar ênfase a essas disciplinas espirituais, como jejum e oração, que são incentivadas as pessoas, na maior parte dos cristãos do Brasil, a fazer. Mesmo que muitos não fazem, mesmo que muitos fazem por causa de interesses próprios ou egoístas, mas Deus não muda as disciplinas espirituais, porque nós não estamos aplicando elas de formas corretas. Amém ou não amém? Amém? E aí nesse tempo entrou que nós somos contrários à festa do carnaval, sobre essa questão às vezes de não comer carne, porque a gente atribui esse ato de comer a carne como se nós estivéssemos ferindo o corpo de Jesus de alguma forma, estamos nos purificando comendo uma carne mais leve de peixe. E olhando para a história do cristianismo, eu quero fazer essa introdução falando da quaresma, é que lá no século IV, quando os cristãos ainda não eram divididos em várias igrejas, quando ainda não existia o tempo da reforma, no século IV, e especificamente a partir do ano 313, quando Constantino instituiu o cristianismo como a religião oficial do governo romano, nesse momento, muitas pessoas, adultos, decidiram ser batizados e serem aceitos na igreja cristã. E nesse momento entrou uma leva de pessoas querendo ser batizadas, e a liderança da igreja na época fez uma pergunta: como que a igreja pode assegurar que essas pessoas que querem ser batizadas estão de fato levando o compromisso com Jesus a sério? Porque batismo não é tomar banho em umas águas diferentes. Batismo tem que ter um entendimento de aliança. E eles começaram a pensar que era preciso formar esses cristãos, discipular essas pessoas, ensinar os caminhos de Jesus para que eles pudessem ser batizados com esse entendimento de pertencer ao corpo de Cristo. E nesse momento, lá no século IV, eles começaram a fazer um curso de 40 dias de estudo bíblico, de disciplinas espirituais, que incluíam oração, leitura, jejum. E esse programa intensivo de 40 dias na palavra, ele era uma quaresma, era uma sessão de 40 dias que os crentes deveriam se preparar para o seu próprio batismo, ou os maduros da igreja, que já pertenciam à igreja, deveriam ajudar aquelas pessoas na preparação, para que de fato elas tivessem um compromisso com Cristo Jesus. Então a quaresma e esses 40 dias de ensino bíblico começaram a ser não apenas dado uma ênfase no sofrimento, morte de Jesus e ressurreição, mas o foco desses 40 dias da quaresma era uma união dos cristãos com a morte e com a ressurreição de Jesus. E um dos textos que eles usavam para isso era Romanos 6, 3 e 4. Abra lá sua Bíblia, Romanos 6, 3 e 4. Romanos 6, 3 e 4. Quem achou, diga glória a Deus.
Diz assim: ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e somos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Repita assim comigo: eu posso viver uma nova vida por causa de Cristo. Amém? E eles começaram a associar o batismo à Páscoa. E essa ênfase lá no século IV, quando não havia ainda milhares de denominações como hoje há, não havia ainda a separação, cristãos tradicionais, pentecostais, carismáticos, comunidades, católicos, ortodoxos. Eles estavam preocupados que essas pessoas fossem incluídas no corpo de maneira saudável, com entendimento. E essa ênfase durou muitos anos, décadas e talvez séculos. Era ensinado que nesse tempo, não apenas a Páscoa representava esse símbolo de perdão, de justificação, mas também representava uma nova vida em Cristo. Estava sujeita a essa nova vida em Cristo a obra do Espírito Santo, de produzir o que? Santificação. Uma vida de disciplinas espirituais que viessem a me tornar cada dia mais parecido com Cristo Jesus. E esse exercício é algo que nós precisamos olhar para hoje. Eu quero chamar a tua atenção nisso, querido. Nós estamos vivendo dias onde nós precisamos enfatizar, primeiro para nós mesmos. São dias de negar a si mesmo. São dias de renunciar às suas vontades. São dias de você renunciar os seus sonhos. São dias de você se voltar de todo o coração para Cristo Jesus. De não andar distraído, de não andar na correria. Estou na correria, não. Jesus não fala com quem está na correria. Cadê o teu tempo de contemplação? Cadê o teu tempo de leitura da palavra? Voltar-se para Jesus. São dias de sondar o nosso coração e deixar Ele tocar nos pecados de hoje que atrapalham a tua santidade. São dias de você deixar o Espírito Santo remover algumas centelhas de orgulho do teu espírito, da tua alma. São dias de você deixar o Senhor tocar em algumas coisas que você está vivendo de forma egoísta. São dias de você se vestir de novas roupas de amor e compaixão. Por isso nós queremos falar desse tempo de preparação para celebrar a Páscoa. Então, se nós formos ver, lá no século IV, a Quaresma representava um chamado de um contexto missional da igreja, de incluir os perdidos, de incluir os gentios no corpo de Cristo. E passando vários séculos, chegamos lá no século XVI, quando João Calvino, olhando para a história, agora uma igreja diferente, naquele contexto de Lutero, naquele contexto lá que necessitava de uma reforma, já quase não existia mais batismos de adultos, e a maioria dos batismos voltaram a ser batismos de crianças. Eram raros os batismos de adulto. E aquela origem lá daqueles 40 dias da Quaresma, que era mais voltado para pertencer ao corpo, aliançado num compromisso com Cristo, começou a ter uma atitude, e já vinha tendo ao longo daquela história, uma forma distorcida, uma forma de barganha, de querer favores de Deus, de querer obter a graça de Deus por meio de alguma troca, por meio de alguns jejuns com interesses pessoais. Você conhece isso, querido? Jejuns com interesses pessoais? A campanha de romper as muralhas da minha finança. A campanha de romper com a minha dor nas costas. A campanha de romper com a frustração do meu casamento.
E essas barganhas começaram a crescer nesse ambiente da quaresma, porque as pessoas faziam tudo o que queriam e chegavam nesse período de 40 dias e eles iam barganhar com Deus, porque eles não tinham uma vida de continuidade, de disciplinas espirituais constantes. Então, João Calvino começou a olhar para aquilo e criticar esse movimento. Não, nós não queremos essa quaresma, nós não queremos esses ritos religiosos, nós não queremos viver debaixo de um legalismo religioso que as pessoas estão manipulando atitudes e princípios e disciplinas espirituais para obter coisas de Deus. E ele começou a promover uma palavra, de novo, de voltar a um discipulado fiel. E muitas vezes nós crescemos nesse ambiente, confrontando essa ideia de quaresma, confrontando essa ideia de separação, de jejum, de oração, porque as pessoas só fazem isso nesses 40 dias. Eu falei isso muitas vezes, os jovens fazem a festa no carnaval, bebem todas, e depois na quarta-feira de cinzas, quem está na igreja? Só os velhinhos de cabeça branca, tentando jogar cinzas no seu corpo para perdoar os pecados dos netos, dos filhos que estão desviados. E de fato isso se perdeu no nosso contexto e nós começamos a olhar para isso com uma postura de crítica. E o que eu quero levar você a pensar nessa noite, queridos? Que nós precisamos refletir sobre o tema da liberdade que Cristo nos deu pelo seu sacrifício na cruz. Eu quero refletir com você que essa liberdade tem uma chamada de um compromisso, de uma entrega, de uma disposição de santificação. Nós precisamos olhar para esse tempo que nós estamos vivendo no nosso calendário, mesmo que não seja essa data exata. Alguns historiadores falam que Jesus foi crucificado entre o ano 30 e 36 depois de Cristo, não é exatamente no ano 0, no nosso contagem do calendário. Várias especulações falam se a paixão de Cristo foi na quarta, ou foi na quinta, ou foi na sexta, ou talvez em outro dia. Não tem uma exatidão em relação a isso, não tem uma concordância. A maioria adotou e assumiu esse dia da sexta. Mas nós hoje não estamos preocupados com o dia em si, mas nós estamos preocupados com o calendário celestial e com o que isso representa para a nossa vida como igreja. Você está aí? Amém? Nós precisamos santificar o nosso calendário, é isso que eu estou querendo fazer você refletir junto comigo. Nós precisamos santificar a nossa agenda. Existem na nossa agenda feriados, existe carnaval, existe o jogo do Operário. Eu fui ver o jogo do Operário contra o Cascavel há 2 semanas atrás, 8.100 pessoas. Eu paguei R$75 para ver o Operário perder. E o Benjamin também. Mas queridos, é legal porque eu estava junto com meu filho e a gente tem um momento bom, mas nunca isso vai ser mais importante que Jesus no meu calendário. Nunca uma final de Copa do Mundo vai ser mais importante que Jesus. A nossa identidade, a data mais importante que nós precisamos celebrar, é celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, e nós precisamos marcar essa data na nossa vida e renovar a nossa aliança com Ele. Queridos, a Páscoa é uma data central, é uma data fundamental para nós recuperar na sociedade, na nossa família, na nossa casa, a ideia, a realidade do sofrimento de Cristo, da sua entrega, do seu amor sacrificial. E principalmente nós, darmos um passo de maior compromisso, de maior entrega, de aliança, de profundidade, de disposição de segui-lo com mais amor, com mais paixão. Falando sobre essa introdução, pensando nesses 40 dias de preparação, eu quero correr com você um pouco, pensar com você um pouco na história de Jesus, na última semana que ele viveu antes de ser crucificado, antes de ele ser
ali entregue, antes de Ele ter dado a sua vida na cruz por nós. Então nós queremos caminhar olhando para a preparação de Jesus na sua última semana que Ele viveu como homem na terra. E eu quero abrir o primeiro texto com você, em João capítulo 12, versículo 12 a 15. Vamos falar do domingo, da semana da paixão, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. João 12. Versículo 12 a 15. Quem achou, diga glória a Deus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: Não tenha medo, povo de Sião, vem o seu rei, se aproxima montado num jumento. Vejam, o seu rei se aproxima montado num jumentinho. Queridos, aqui celebra a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entrou na cidade montado num jumento. Ele foi em direção ao templo, e muitos estendiam as suas vestes, ramos de árvore pelo caminho, celebrando ao Rei da Glória. Jesus nesse momento estava cumprindo uma palavra que estava registrada em Zacarias 9:9, declarando que o rei iria entrar em Jerusalém montado em um jumento. E ainda o Salmo fala sobre isso, um Salmo profético, se eu não me engano é o Salmo 128. Jesus entra de forma triunfal, mas essa entrada, ela é simbólica, porque ele não entrou como um rei humano. Esse era o domingo, o primeiro dia daquela jornada que Jesus iria seguir até chegar na sexta-feira. Eu não quero que você pense e se conecte apenas nas datas simbólicas, mas para nós pensarmos de forma didática, vamos pensar que seja domingo, o domingo como nós estamos vivendo hoje, a data do nosso calendário ocidental e não judaico. Ele entrou em Jerusalém, e quantas vezes você já ouviu falar sobre essa data simbólica do domingo de Ramos? Jesus, ele entrou de forma triunfal e o povo estava alvoroçado, porque algum tempo atrás, poucos dias atrás, ele havia ressuscitado Lázaro. E Lázaro e a sua família morava num vilarejo de Betânia, cerca de 3 a 5 quilômetros ali de Jerusalém. Então aquela notícia se espalhou como vídeo viralizado na internet, né? Existe um homem que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias e ele está vindo para cá. O povo se reuniu e ficou alvoroçado. Jesus entra de forma triunfal. E esse é o primeiro dia. Jesus, é interessante que lá em Mateus 21:17, registra que ele voltou no final daquele dia para Betânia. Ele não pousou, ele não descansou, ele não esteve passando a noite em Jerusalém, mas ele voltou para Betânia. E eu quero pensar em cada dia desses que Jesus estava vivendo a sua última semana, de algumas formas que nós podemos entender o que Jesus estava nos ensinando, talvez pensar uma coisa de cada dia, algo que nós podemos refletir sobre a nossa vida, se nós estamos vivendo semelhantes a Jesus, naquilo que Ele estava demonstrando ou não. E uma das coisas que eu vejo nesse primeiro dia, que Jesus entra de forma triunfal, uma grande multidão estava celebrando a entrada dele. Ele entra com uma postura humilde de um verdadeiro rei.
Jesus não precisava de um Rolls Royce, Jesus não precisava de uma limusine, Jesus não precisava de um grupo de soldados com cornetas anunciando que ele estava entrando. Ele entrou montado em um jumentinho, um animal comum a todas aquelas pessoas. Todas as pessoas conheciam e talvez todos tinham acesso a ter posse de um jumento na sua casa. Jesus estava representando ali um grande líder servo que estava disposto a servir a todas aquelas pessoas. Um contraste enorme entre o que se vivia um rei naquela época, a forma como ele entrou em Jerusalém. Nenhum imperador, nenhum rei daquela época jamais iria entrar de forma triunfal da mesma maneira que Jesus entrou em Jerusalém. Outro detalhe é que Jesus ele volta para Betânia. Betânia era um lugar da casa dos amigos dele. Betânia era um lugar de confiança para Jesus. Jesus não se hospedou num hotel 5 estrelas em Jerusalém, mas ele foi para aquele vilarejo pobre, para a casa de amigos, uma região pequena. Betânia, um dos significados da onde Jesus dormiu, depois daquela entrada triunfal em Jerusalém, é casa dos pobres. Algo que Jesus nos ensina é sobre humildade. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: me ajude a ser mais humilde. É fácil você falar para o outro, não é, seja mais humilde. Mas quando você reconhece que você precisa ser mais humilde. Igreja, nós precisamos descer do pedestal e sermos mais humildes, porque o Rei da Glória merece todo o louvor e toda a glória por tudo que nós vivemos nessa vida. Amém ou não amém? O segundo dia dessa semana, podemos colocar aqui a segunda-feira como um dia do nosso calendário. E Jesus começa o seu dia amaldiçoando uma figueira. Nós não vamos ler esse texto, mas lá em Mateus 21 fala sobre isso. Ele foi com fome comer fruto daquela figueira e ela não tinha fruto e só tinha folhas, e ele amaldiçoou aquela figueira. A segunda ação da agenda de Jesus naquela cidade foi caminhar em direção ao templo. E lá no templo, ele fez algo que você já conhece, Mateus 21, versículo 12. Mateus 21, versículo 12. Quem está aí, diga glória a Deus. Aleluia. Mateus 21, versículo 12 a 14. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Queridos, Jesus fez algo aqui com toda a santidade dele, com toda o domínio próprio dele, que ele não pecou fazendo isso. Você crê nisso? Ele não pecou, mas ele derrubou as mesas. Outro texto fala que ele usou um chicote. Imagine Jesus derrubando aquelas mesas, tirando aquelas coisas de dentro do templo, expulsando aquele povo do lugar onde eles estavam, proibindo eles de vender aqueles animais. Quanto tempo eles já estavam fazendo aquilo? No segundo dia, depois dessa chegada triunfal, Jesus expulsou aqueles comerciantes de dentro do templo. Jesus fez algo apontando
para um propósito para o qual aquele templo servia, que não era o propósito pelo qual eles estavam usando aquele lugar. O dia de Jesus já foi mais difícil na segunda-feira. Você acha que o pessoal recebeu bem essa atitude dele, queridos? De expulsar os comerciantes, de expulsar os mercadores, de aqueles líderes religiosos que ganhavam dinheiro com aquilo, viram aquilo que ele fez. Você já viu a expressão sangue nos olhos? Imaginou aqueles homens com aquelas roupas lá, que vocês jovens gostam de assistir o The Chosen, né? Aquelas roupas dos homens da lei, dos sacerdotes, aqueles rabinos, aqueles homens com toda aquela pompa, com sangue nos olhos, olhando Jesus. Quem é esse que está fazendo essa baderna no nosso templo? Quanto tempo nós já estamos aqui negociando, nós estamos fazendo isso para Deus. Esse era o discurso deles, querido. Jesus estava apontando um caminho de purificação. Jesus não pecou quando ele fez isso. Eu quero que você tenha convicção disso, porque ele fez, porque a Bíblia diz que o zelo da casa do Senhor me consumirá, o zelo da tua casa me consumirá. Jesus estava cumprindo uma palavra, e Jesus estava obedecendo uma palavra. Ele tinha zelo pela casa do Pai, ele amava aquele lugar. Depois dessa situação, o Evangelho fala que mais tarde, lá em Marcos 11, fala que ele saiu da cidade de Jerusalém. Muito provavelmente Jesus voltou de novo para Betânia, foi pousar mais uma noite em Betânia. Porque na manhã seguinte, quando eles passaram do lado daquela figueira, eles viram que aquela figueira estava seca, porque ela fora amaldiçoada pelas palavras de Jesus. Nesse segundo dia de Jesus, caminhando na sua última semana antes da crucificação, Jesus manifesta o seu poder diante daquela figueira, tendo os discípulos como testemunha, apontando um propósito diante daquela figueira, que o propósito da vida é produzir frutos. O propósito da figueira era frutificação. E algo que nós como cristãos precisamos olhar para a nossa vida, pensando na figueira, é que nós somos chamados para frutificação em Cristo Jesus. Você crê nisso, querido? Você não é estéril espiritual, você foi chamado para frutificação. Você tem vida, você tem o Espírito de Deus, você tem a palavra de Deus, e você foi chamado para a frutificação. Eu tenho até medo de falar isso, mas às vezes algumas pessoas são abortadas no seu direito de viver, porque elas pararam de frutificar. Conheci pastores com menos de 30 anos que perderam o direito de viver nessa terra. Não estou questionando se foi por causa disso, mas estou fazendo você refletir que pode ser por causa disso. Se nós não temos um coração voltado a frutificar para Jesus, qual é o propósito da nossa vida, queridos? A purificação do templo também aponta para uma chamada de atenção do Rei Jesus, para que a igreja daquela época voltasse a produzir um sacrifício verdadeiro. Aquele tipo de sacrifício, aquela forma de culto, não estava agradando a Deus e não estava honrando o nome de Deus. A casa do Senhor é lugar de adoração verdadeira. Nós não podemos fabricar uma adoração do jeito que nós queremos. Nós não podemos exigir que os músicos toquem as músicas que eu quero ouvir. Nós não podemos vir na casa de Deus e oferecer um sacrifício do jeito que eu quero, mas eu preciso me derramar e o Espírito Santo precisa mover na minha vida para que aquilo que eu ofereça nesse lugar seja agradável ao Senhor, querido. Jesus estava purificando o templo. Jesus estava falando: eu não me agrado de rituais.
Eu não me agrado de vocês virem aqui pagar por esses animais, por essas pombas, por esses cordeiros, para oferecer um sacrifício por causa dos seus próprios interesses, porque virou um negócio. Quem comprava o animal tinha um interesse e quem vendia o animal tinha outro interesse. Jesus está trazendo um tempo de purificação sobre a noiva, e Ele tem nos chamado a esse lugar de purificação. Por isso é um tempo de preparação para a verdadeira Páscoa que agrada ao Senhor. Queridos, o Senhor, Ele abomina toda prática religiosa com um viés egoísta e com um interesse de barganha, de troca. O Senhor abomina. Nós sempre falamos aqui, querido, se você dá dízimo por causa de pensar em barganha, não dê mais. O Senhor não precisa do seu dinheiro, nem do meu dinheiro, nem do dinheiro de ninguém. Ele quer a sua consagração e generosidade para adorar a Ele. E nada mais que isso. Seguindo, no próximo dia, na terça-feira dessa semana de paixão, Mateus 21 até o Mateus 23, esses capítulos aqui falam que Jesus estava ensinando no templo, e ali alguns religiosos começaram a discutir com Jesus e fazer perguntas para ele. E Jesus, nesse tempo, lá no templo, ele ensinando para as pessoas que queriam, tinha uma plateia ao redor deles, de príncipes dos sacerdotes, de escribas da lei, de homens anciãos que se aproximavam para confrontar, para trazer confusão. Eles queriam achar algum motivo para prender Jesus naquele ambiente. Jesus não estava preocupado com aquelas pessoas, ele tinha um propósito naquele dia, no templo. Nesse contexto, queridos, Jesus começou a contar algumas parábolas. A parábola dos 2 filhos, que eles tinham, um respondeu ao chamado do pai e o outro não. Um disse que ia fazer e não fez, o outro disse que não ia fazer e fez. Ele contou a parábola dos lavradores maus, que eles arrendaram uma terra, plantaram, e quando foram cobrar eles não quiseram pagar e ainda surraram os funcionários, depois mataram o filho. Ele confrontando aqueles homens, ensinando sobre uma realidade de que o filho seria sacrificado, porque ele era de fato o herdeiro de Deus. Depois ele fala em Mateus 22 sobre as bodas do filho do rei. Jesus tira esse dia para ensinar. Imagine Jesus nos seus últimos dias na terra, quais eram as prioridades da agenda de Jesus. E ele começa a ensinar. E algo que ele nos mostra também nesse dia, é que ele olha as pessoas que têm o coração sincero. Abra lá comigo em Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos capítulo 12, versículo 41. Diz assim: Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. Eles deram uma parte de que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Aleluia! Ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Jesus estava observando todas as pessoas no templo. Você acredita que os olhos do Senhor estão voltados para essa casa nessa noite? Ele está olhando cada um de vocês. Ele está me olhando. Ele está olhando com olhos de amor, com olhos de
de um pai que acredita num filho. Ele olhou todas aquelas pessoas sentado ali, perto daquela caixa de oferta. Ele estava apontando uma entrega verdadeira de alguém que não media sacrifício, que não media esforços para agradar e honrar ao Senhor. Nós temos dito, queridos, que ser discípulo de Jesus custa tudo para nós. E às vezes uma das coisas que mais prende os cristãos é o mamon, é o apego às coisas, é o interesse das riquezas desse mundo, das coisas desse mundo. Às vezes você, pai, mãe, você vai querer comprar um ovo de Páscoa para o teu filho e você nem tem condição. Mas você quer comprar para agradar, mas você tem muitas outras formas de honrar e agradar seu filho, que não é necessariamente se endividando para comprar algo que você não pode. Jesus, no meio daquele culto, no meio daquela reunião, ele viu aquela viúva pobre. Queridos, eu quero dizer para você com toda a convicção, Jesus não deixa passar nenhuma atitude de adoração sincera nesse lugar para Ele. Não deixa passar. Ele acolhe, Ele se agrada, Ele celebra. Você não é mais um no meio da multidão, Ele vê você de forma individual. Ele recebe as nossas adorações, as nossas palavras de oração, as nossas canções, as sementes que nós depositamos, o abraço que nós demos de forma individual. Ele viu a viúva pobre, Ele continua vendo todas as pessoas de forma pessoal. Depois, nesse mesmo dia, Jesus pregou o seu sermão escatológico lá em Mateus 24, que ele estava falando nessa ocasião da destruição do templo, e estava falando da vinda do Filho do Homem, estava falando também da sua segunda vinda. Esse discurso, Jesus estava falando de algo que haveria de acontecer depois que ele morresse e ressuscitasse, que ele viria buscar a sua igreja, quando ainda essa primeira vinda dele, a iminência da crucificação, eles ainda não tinham entendido direito. Dessa terça-feira, dessa semana da paixão, o que chama a minha atenção é o valor das pessoas e a importância das escolhas que elas fazem. Jesus sacou aquela mulher do meio daqueles homens ricos, Jesus destacou a opinião dela, Jesus reuniu seus discípulos, apontou para aquela viúva e fala: olhe o testemunho dessa viúva. Jesus, Ele atribui valor às nossas escolhas, às nossas atitudes. Jesus, nesse tempo, Ele tem a paciência de ensinar as palavras, de instruir as pessoas ali nessa terça-feira, nesse dia da paixão, dedicando um tempo longo para compartilhar as parábolas, para não confrontar aqueles homens que estavam questionando, tentando pegar Ele em alguma coisa para prendê-lo. Jesus aponta para a sua segunda vinda. Cada culto que nós temos nesse lugar, cada reunião de discipulado nas casas, cada reunião de oração, nós estamos apontando para a segunda vinda de Cristo Jesus, queridos. Nós não fazemos isso para preencher a agenda da igreja, né, Brian? Nós não fazemos isso para que você possa olhar, a minha igreja trabalha, tem um monte de compromisso. Ontem teve gente que veio aqui de manhã e saiu 11 horas da noite, talvez. 7h30. Assistiu um grupo, né? Depois. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu quero agradecer as pessoas que fizeram ontem a nossa proclamação do Evangelho de João. Queridos, nós ficamos 2h15 lendo o Evangelho de João num grupo de mais de 20 pessoas. Foi uma coisa inédita na nossa igreja, né, Beatriz? Nunca fizemos uma leitura de um evangelho num só dia, em 2h15. Minha programação era 3 minutos cada capítulo, mas foi 6 minutos e pouco, então se estendeu. Mas nós somos que nem aquelas pessoas, estamos fazendo e aprendendo. Da próxima vez a gente faz mais cedo, para não atrasar o almoço dos irmãos.
mas nós somos meninos ainda, nós estamos aprendendo. Mas, queridos, nós lemos ontem juntos 21 capítulos de João. Posso ouvir um glória a Deus de quem veio? Foi bênção. Saímos edificados. Minha esposa falou, como é bom uma leitura pública, como se absorve a palavra de forma diferente. Terá a segunda edição desse dia de proclamação. Terá a segunda edição. Jesus dedicou o tempo para ensinar a palavra, porque ele dava valor ao ensino da palavra. A quarta-feira da Semana da Paixão, Jesus estava diante de um plano iminente de que eles queriam tirar a sua vida. Estava armado um ambiente de uma emboscada. Jesus avisou os discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. E o texto informa que os príncipes dos sacerdotes, aqueles homens que estavam lá escutando Jesus, os escribas, aqueles anciãos, aquele grupo estava reunido ali naquela quarta-feira para planejar a prisão e executar o plano de matar Jesus, de tirar a sua vida. E nós vamos ler Jesus em Betânia, no capítulo 26 de Mateus, nessa quarta-feira. Mateus 26, do versículo 6 a 13. Mateus 26, do versículo 6 a 13. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Aleluia! Essa mulher, querido, nós já ouvimos a história dela alguns dias atrás, não lembro quem que contou agora, foi a Cíntia? Não se lembra da história, você aprendeu algumas coisas a mais nessa exposição, de que era algo que custaria o casamento dela talvez, que era algo que estava custando todo um planejamento de uma poupança da vida dela. Ela derramou aos pés e na cabeça de Jesus. Esse texto fala a cabeça, tem outro que fala aos pés. Ela ungiu o corpo de Jesus para prepará-lo para o sepultamento. A conspiração contra Jesus ganhava proporções e Judas Iscariotes foi procurar aqueles homens, os príncipes dos sacerdotes, com a finalidade de estabelecer um acordo para entregar Jesus. Mas Jesus estava nesse lugar, em Betânia, na casa de pobres, como é o significado da cidade. E o ensino de Jesus é sobre o sacrifício necessário. Aquela mulher sacrificou talvez o seu casamento, como você sabe. Aquela mulher sacrificou algo de mais precioso que ela tinha para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Jesus, com toda a calma do mundo, defendendo aquela mulher diante daquele grupo, daqueles homens, dos discípulos, dizia para eles: calma, Deus está no controle, o Pai está no controle, está tudo pronto, o cenário está armado. Eu recebi essa unção, esse perfume, ele é um perfume que está me preparando para o sepultamento, para a minha morte. Jesus tinha um cenário claro na cabeça dele de toda essa movimentação da traição, e ele, nesse momento, demonstra que ele jamais perdeu a confiança no Pai. Queridos, olha o cenário que você vive, olha o cenário que nós vivemos.
jamais perca a confiança que o Pai está no controle de todas as coisas. O Rei da Glória continua no trono, governando. A igreja dele continua sendo gloriosa, porque ele não enxerga a igreja pela estrutura, pela denominação, pelo pecado dos líderes, mas ele enxerga a igreja por meio de enxergar a oferta da viúva, por meio de enxergar aquele unguento derramado sobre ele, por meio dele enxergar aquelas pessoas que o amam em espírito e em verdade, que o adoram. É essa igreja que ele continua olhando. A minha igreja está pronta para eu voltar. É essa igreja. Ele acolhe o nosso sacrifício, como ele acolheu aquele sacrifício daquela mulher de derramar aquele perfume caro sobre o corpo dele. Na quinta-feira, Jesus faz uma programação de uma reunião para comemorar a Páscoa com os discípulos. Em Mateus 26 e nos outros evangelhos fala sobre isso. Ele deu instruções aos discípulos para que eles fossem preparar aquele lugar, aquele cenáculo, aquele ambiente que eles iriam comer aquela Páscoa juntos. Ele indicou todas as coisas, a ordem, o lugar, como fazer. E eles estavam ali sentados para comer aquela ceia. Jesus olha nos olhos dos 12, ele sabe que ali no meio deles existia um traidor. E ele celebra a ceia junto com aqueles homens. Mateus 26, do 26 ao 30. Um pouquinho mais adiante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês... Repita assim comigo: com vocês. Você está incluído aqui no com vocês, querido? Você está incluído aqui no com vocês? Até aquele dia que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor. Jesus realizou ali a ceia, Jesus deu instruções claras de como que a partir daquela primeira ceia, daquela forma, eles precisavam proceder. A partir dessa ceia, a ceia do Senhor passaria a ser observada como a verdadeira celebração da Páscoa. Queridos, nós não celebramos a Páscoa uma vez por mês, nós celebramos Jesus a nossa Páscoa. Toda vez que nós ceamos, nós celebramos Jesus a nossa Páscoa. São símbolos de que Ele é a nossa Páscoa todos os dias, mas nós temos a memória, o costume, um hábito como igreja de uma vez por mês celebrar a ceia. Não importa a sequência, tem algumas igrejas que celebram toda semana, tem algumas igrejas que celebram a cada 2 meses, tem algumas igrejas que celebram a ceia uma vez por ano, mas a ceia é o símbolo maior. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o motivo da nossa verdadeira celebração. Quando eu falo de celebração, eu vejo quando o Operário fez o gol que ganhou do Cascavel, querido. Pense nos caras bêbado, moiado, com 20 cerveja na cabeça. Não sei se era isso. Eu não, e o Benjamin também não, né? Mas aquele ambiente de um povo queria destruir o estádio, de tanto grito. Aqueles papo vermelho daqueles bêbados que eu falo que ficam dos botecos. Um abraçando o outro, chorando. E nós temos motivo para celebrar muito mais que esses caras.
Nós temos muito motivo para celebrar a vitória de Cristo Jesus na cruz, querido. Nós temos motivo de celebrar todos os dias. O nosso Rei venceu a morte, Ele é a nossa Páscoa, Ele está preparando morada para nós no céu, Ele está olhando para nós todos os dias, Ele intercede por nós, Ele torce por nós, Ele vai adiante no mundo espiritual dizendo: eu acredito em vocês, eu dei os meus dons, eu liberei o meu Espírito, eu escrevi a história de cada um de vocês, eu escrevi a história da igreja, essa história de triunfo, de vitória, e eu vou viver com vocês, e eu espero, não voltarei a beber o vinho até aquele dia com vocês, beberei vinho novo no reino do meu Pai. Imagine, querido, Ele está esperando celebrar conosco esse dia, Ele está esperando celebrar com a igreja. Ele ama, Ele é apaixonado pela sua igreja. Ele não faz outra coisa a não ser olhar para a igreja, porque é o objeto maior do seu amor na terra, é a sua igreja. A quinta-feira, Jesus, nós não vamos destacar tudo, porque nós estamos fazendo apenas um panorama dessa semana, mas nesse mesmo dia, Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus consola os discípulos que estavam cansados, que estavam abatidos, que estavam desanimados. Jesus ora pelos discípulos no Evangelho de João, capítulo 17. Jesus ora pelos discípulos. Jesus vai para o jardim do Getsêmani, e você sabe a cena. Alguns dormiram e ele acordava aqueles discípulos mais chegados. Quando nós vimos tudo que Jesus faz no dia antes dele ser preso e crucificado no dia seguinte, ninguém orou por Jesus talvez, mas ele orou pelos discípulos. Talvez ninguém consolou Jesus, mas ele consolou os discípulos. Ninguém lavou os pés de Jesus, mas ele lavou os pés dos discípulos. Quanto ele nos ama. Quanto ele nos ama. Nesse dia, Jesus é preso. Nesse dia, Jesus vai diante do Sinédrio. Nesse dia, depois que Jesus fala aquelas palavras para Pedro, que Pedro quis bater no peito e dizer: eu te amo, dou minha vida por você, e alguns outros também bateram no peito. E Jesus sabia que todos eles iriam negá-lo ou iriam se afastar dele. As palavras específicas de negá-lo foram de Pedro, mas todos o negaram porque se afastaram dele. Todos se afastaram, ele ficou sozinho. E a ceia com os discípulos e o lava-pés que ele teve nessa quinta-feira. E ele gastou essas últimas horas com aqueles homens que eram mais próximos a ele, amou-os até o fim. Sua vida inteira foi dedicada a amar e ensinar as pessoas. Isso, queridos, demonstra a nossa chamada para nós nos assentar à mesa com Ele, para nós ter comunhão com Ele, para nós, hoje, igreja, nos submeter à sua liderança. E para nós seguir a Ele. Chega a sexta-feira dessa semana, dessa última semana, e vem o julgamento de Jesus. Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, e a mesma multidão, muitos no domingo anterior celebraram a entrada dele triunfal com aquelas folhas e galhos de árvore com roupas. Incitada pelos principais sacerdotes líderes, preferiram condenar Jesus, soltar Barrabás, e Jesus é crucificado. Mateus 27, do 35 ao 40. Mateus 27, do 35 ao 40. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir suas roupas. Então sentaram-se em redor e montaram guarda.
Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado naquele lugar chamado Calvário. Jesus morre às 3 horas da tarde. Jesus entregou o seu espírito ao Pai e morreu. E uma lança fura o seu lado e sai sangue e água. E o Evangelho de João, ele registra esse ato do soldado que furou o lado de Jesus, cumprindo as Escrituras em Zacarias 12:10. Jesus é sepultado antes do pôr do sol, no túmulo cedido, porque ele não tinha túmulo, de José de Arimateia. O seu sepultamento contou também com a participação de Nicodemos, como nós sabemos a história, que forneceu especiarias para preparar o corpo de Jesus. E nessa sexta-feira da sua crucificação e da sua morte, nós vemos a sua condenação, mesmo ele sendo inocente, a sua entrega total e sem resistência ao sacrifício. Como homem, Jesus deixou a morte operar no seu corpo e cumpriu a sua missão. Após a morte de Jesus, na semana da paixão, durante todo o sábado, permaneceu um silêncio. O túmulo foi brutalmente vigiado por soldados que estavam acampados ali, para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. Já no domingo ocorreu o dia mais espetacular e maravilhoso de toda a história. Cristo ressuscitou dos mortos. Jesus triunfante, ele começou a manifestar como ele estava, a aparecer aos seus discípulos, e vários textos da Bíblia, dos 4 evangelhos, narram essas aparições. E eu quero ler um texto de Atos 1, do 3 ao 8, nesse momento da ressurreição. Atos 1, 3. E eu quero pedir que você se coloquem de pé, vamos ler esse texto em pé. Atos capítulo 1, 3 a 8. Diz: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino de Israel? Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. E não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Feche os teus olhos, querido.